Oi, eu sou a Amanda e eu sou a nova entrevistadora do podcast Além da Balança com a Paty. Queria muito agradecer o convite para ser portadora de voz de tantas histórias que vamos compartilhar aqui durante esses dias do podcast. Hoje eu trouxe uma convidada mais do que especial, que é a Francine, e vai contar um pouquinho da história dela pra gente. Boa noite, Boa Francine. noite. Gente, é meu primeiro podcast, então eu tô um pouco nervosa e é uma honra estar aqui também, né? Compartilhando a minha história com Mas vocês. falando um pouco sobre a sua história, da onde você é, onde você nasceu, né? E como que foi um pouco da sua infância, assim? Eu sou de São José dos Campos e, apesar dos pesares assim, a minha infância foi muito boa. Muito boa. Eu perdi o meu pai em 2011, aí ficou só eu, minha mãe e minha irmã. Minha mãe, muito guerreira assim, fez de tudo para dar tudo do melhor pra gente. Assim, a gente passou um aperto, um pouquinho de fome, assim, mas com o tempo tudo foi se estabilizando novamente, porque a renda que a gente tinha de casa era do meu pai, então acabou que ele faleceu e a gente não tinha muito para onde recorrer. No começo foi muito difícil mesmo, assim. Hoje em dia até é mais tranquilo eu falar assim, mas no começo, quando a ficha cai, você fica assim, sem chão, você fica muito mal por dias, meses, e você acha que você nunca vai se acostumar, mas não que assim, a gente acostuma com a ausência da pessoa. Saudade a gente sempre vai ter e tudo mais, mas a gente acaba se acostumando ali com a ausência da pessoa, entendeu? Mas fora isso, a minha infância foi muito boa. Minha mãe sempre me acolheu muito. Eu cresci com primos ao redor, então foi muito legal, assim, minha infância. Eu não tenho do que reclamar da minha infância. Eu acho que ninguém tá preparado para se despedir de quem a gente ama, Sim, dizer sim. adeus, mas hoje você consegue falar sobre isso. Sim, hoje eu consigo falar tranquilamente sobre o assunto. E eu queria saber mais, assim, vocês passaram essa dificuldade, como foi enfrentar isso tão cedo? Isso influenciou, tipo, na sua vida atualmente, assim? Atualmente, assim, eu aprendi a dar mais valor às coisas, né? Porque quando a gente não tem certas coisas, a gente quer muito tempo. Então eu dou muito valor no prato de comida que eu como, na cama que eu tenho para dormir, porque antigamente, assim, lá em casa, chovia e chovia na gente, assim, sabe? Porque a casa tinha várias goteiras, então a gente tinha que levantar correndo para erguer móvel, fazer tudo correndo porque começava a chover. Então o nosso medo ali, às vezes a gente estava dormindo, o nosso medo era começar a chover. E quando chovia tipo um dia, chovia a semana inteira, a gente já sabia, pô, vai ser uma semana difícil aí. E sobre assim, hoje valorizar os alimentos que eu tenho foi porque não tinha antigamente. Não tinha assim, às vezes não tinha um açúcar, não tinha um arroz, entendeu? Era nesse nível assim. E hoje em dia eu valorizo demais cada refeição que eu vou comer, tudo. Tudo que eu tenho hoje em dia eu valorizo. Energia, Naquela principalmente época, energia, água, porque a gente ficava sem energia, tipo, 2 meses sem energia, sem água, sério? tomava banho no vizinho. Uhum. E era desse jeito, assim. E naquela época, assim, tem algo que aconteceu que te chocou, que te marcou de alguma forma, assim, algum momento que sempre vem na sua cabeça, que realmente ficou dentro de você? Teve um momento assim que eu lembro até hoje que a minha mãe, o meu pai faleceu e tudo mais, aí minha mãe começou a sair. E aí uma vez um rapaz chamou ela pra sair, ela chamou ela pra comer pizza e eu sempre fui, minha mãe sempre conversou muito com uma amiga mesmo. Aí ela virou e falou assim: "Eu não vou porque aqui em casa não tem nada pra você comer. Então, como que eu vou sair e te deixar?" Tipo, não tinha nada. Nada mesmo assim. Não tinha feijão, não tinha nada. Como que ela ia sair e deixar eu com fome? Porque minha irmã já não morava mais com a gente. E essa frase me marcou muito, assim. Eu vi que realmente a minha mãe, tipo, era muito foda. Porque ela poderia muito bem sair pra comer. Porque eu acho que um filho
faria isso, um filho iria, entendeu? Mas Uhum. ela, como mãe, ela não foi, assim, eu achei muito legal da parte dela. E também E, eu, ho- e hoje em dia é só você, a sua mãe e a sua irmã? agora tenho o meu sobrinho, né, também, assim. Hoje em dia eu sou casada, minha mãe também é casada, e minha irmã também é casada. Mas, assim, só nós três mesmo, assim, que é mais unida da família, porque tenho parentes, mas são mais afastados. Eu tenho contato com os meus primos e tudo mais, mas são mais afastados, assim, não vejo com tanta frequência. É, mas isso que você falou realmente é muito a realidade, né? A gente vê muitos filhos que não fazem 1% do que as mães Sim, fazem, né? E é sim, muito doido, assim, o quanto, por exemplo, o seu pai falecer influenciou ali em toda a sua infância, né? Isso, ninguém tá preparado para uma despedida, e isso mexe com tudo, né? Mas com certeza foi uma fase, né, infelizmente, sim, que aconteceu, mas que hoje em dia, graças a Deus, né, vocês conseguiram passar por cima passar por isso, disso. sim, E graças a fora Deus. isso, assim, na sua infância, você comentou que gostava muito de esportes e tudo mais, que trabalhava com isso, né? Sim. Isso, como foi na sua vida, assim, também, essa parte? Foi assim, eu sempre gostei de esporte. Antes de meu pai falecer, eu era do futebol. E depois que ele faleceu, acabei indo pro basquete. Porque minha família é mais puxada pro basquete. Minha irmã jogou basquete, tenho primos que jogaram basquete. Um tio meu era técnico. Então ele meio que me influenciou para ir para esse meio do esporte. Eu fiquei dos meus 11 anos até os 19 anos. Até os meus 19 anos. Então foi uma boa parte assim da minha vida onde eu só me dediquei ao basquete. Sim. E, tipo, hoje em dia você ainda vive disso? Você ainda sonha em viver disso? Ou já não faz parte mais, assim? Assim, como eu tô trabalhando gravando vídeos para internet, eu quero muito puxar esse nicho para pro meu conteúdo. Mas voltar assim de cabeça pro esporte não é algo que eu queira mais, apesar de já ter sido meu sonho, era meu sonho, só que hoje em dia não tenho mais esse Mas deixou de sonho. ser seu sonho, assim, por algo que aconteceu? O esporte é tóxico? Como que funciona? Porque a gente vê muito, assim, por exemplo, Neymar e tudo mais, que são milionários graças ao esporte, Sim. mas a gente sabe, né, que o esporte feminino no Brasil é muito desvalorizado. E como que funcionava para você as questões de preconceito, se você sofria preconceito, ou desvalorização em quesito salário mesmo? Ah, a desvalorização, o quesito salário é enorme, né? Nem se compara. Enquanto uns recebem 50 mil, outros não recebem nem mil. Essa é a realidade. Sim. E sobre preconceito, eu sofri muito preconceito no basquete, muito preconceito. Apesar de que eu não entendia muito, porque assim, gente, se as pessoas trabalham no meio do esporte feminino, querendo ou não, é onde se encontra mais pessoas LGBTs ali. Não adianta, ainda mais o feminino, futebol, basquete, são onde se encontra mais pessoas Ah, LGBTs. então, Então, o preconceito que você sofria era era mais pela sua puxado para esse. sexualidade. Era. Eu sofri muito preconceito onde eu não esperava sofrer. Eu pensei que eu ia sofrer preconceito mais dentro da minha família do que. E eu não entendia muito bem. E essa questão do preconceito vai muito mais além, tipo, de só não gostar, sabe? Só não respeitar. Vai muito mais além, assim. Enfim, eu. E o meu sonho foi desgastando com isso, entendeu? Eu não podia ser quem eu era lá dentro. Eu tinha que E o criar. preconceito ele vinha de colegas, dos profissionais lá que cuidavam? Era Como mais dos funcionava isso? profissionais, assim, dos profissionais que cuidavam, assim, da comissão técnica. Então, acho que quando isso tudo começou a acontecer, eu tudo foi perdendo o brilho, porque eu não podia ser quem eu era lá dentro, entendeu? Sim. Eu tinha que entrar lá e ser uma outra pessoa. Que não faz o menor sentido, né? Que não Porque quem faz o você menor é sentido. dentro de uma quadra não
tem nada a ver E, com o que você faz. e como eu era menor de idade, eu não tinha muita noção das coisas. Para mim, Sim. todos eles estavam certos, assim, tipo, tá certo, eles estão fazendo o trabalho deles, mas não é assim, sabe? Não é assim que funciona. Eu já escutei muito, ah, você não tá jogando bem porque você quer ficar correndo atrás de mulher. Só que, gente, todo atleta tem seus altos e baixos. Sim. O técnico é para isso. Quando você tá lá embaixo, ele te alavancar, entendeu? Tipo, vem cá, que você sabe. É para isso que serve a psicóloga do esporte, tudo. É tudo um conjunto ali. E mesmo com a terapia, você, tipo, quando você desabafava com a terapia, não influenciou mesmo assim? Tipo, não te ajudou em nada? Não, não me ajudou muito, muito não, porque eu tinha um pouquinho de receio, assim, de conversar, me abrir, assim, para terapeuta na época também. Porque eu era muito nova, então eu não conseguia me impor ali, tipo, entendeu? Eu não conseguia me impor. Tipo, isso você tá falando errado. Eu não vou seguir isso porque o que você tá falando é errado. Eu não conseguia me impor. Então, meio que sempre, ah, você não pode fazer isso, eu me recuava. Você não pode fazer aquilo, eu me recuava. Mas na verdade é que eu posso fazer o que eu quiser, porque Sim. a vida é minha, entendeu? Eu posso fazer o que eu quiser. Dentro de quadra é uma coisa, fora de quadra é outra E coisa. antes da gente saber, que eu quero muito saber como foi a aceitação da sua família, né? Que você comentou que, pelo que parece, foi tranquila. Mas antes eu queria saber como você se descobriu, tipo, como foi a sua autoaceitação, que a gente vê que muitas pessoas passam por muita dificuldade de se aceitarem, né? Uhum. Como que funcionou? Tipo, como você se descobriu? Assim, eu sempre gostei muito de, de assim, coisas mais masculinas. Muito, 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 muito. Soltar pipa, jogar bola. Eu nunca queria estar no meio das garotas. Eu sempre queria estar junto com os meninos. E quando Uhum. a gente é criança, a gente não percebe nada disso, né? A gente só gosta das brincadeiras masculinas, mas conforme o tempo eu fui vendo que quando eu fiquei ali com uns 14 anos, 15 anos, eu não olhava uma menina e queria ser amiga da menina. Ah, foi jovem, então Foi você era super jovem, jovem. eu tinha uns 14, 15 anos. Então eu não olhava uma menina e queria ser amiga dela. Eu sentia algo a mais pela menina, entendeu? Nunca foi só, ah, quero ser amiguinha, entendeu? Mas eu olhava o garoto e pensava assim, nossa, as menininhas devem gostar muito dele. Eu não olhava o garoto e falava assim, nossa, que garoto bonitinho. Quero que seja meu namorado. Não, eu olhava o garoto querendo ser o garoto, entendeu? Ah, E você era sempre assim. queria ser o Eu queria ser o garoto. garoto, para as menininhas gostarem, porque era muito rotulado, né? Sempre foi muito rotulado as coisas. Então, eu queria ser o garoto para as menininhas gostarem do garoto. Mas então, tipo, quando você entendeu esse sentimento, assim, foi tranquilo pra você? Como... Sempre foi muito tranquilo para mim. Eu sempre fui muito decidida do que eu queria. E quando eu vi que realmente era aquilo, eu falei, cara, é isso que eu gosto e pronto. E Mas então o seu primeiro beijo com menina foi super jovem. foi, E desde o foi. primeiro você já, tipo, se entendeu e Sim, falou, não, é isso? desde o primeiro, eu ainda tentei, assim, gente, pelo menos partir pra bissexualidade, mas, gente, não dava. Eu tentei, assim. Entanto que quando a gente vai se assumir pros pais, a gente sempre fala, ai, sou bi, eu gosto dos dois. Não, gente, eu gostava só de menina mesmo. Mas eu tentei por um tempo ficar com meninos, e mas nunca senti muita atração, assim, uma atração, atração. Sempre queria ser o garoto, eu nunca quis. Entendeu, né? Você entendeu, E né? como que foi se assumir pra sua família? A primeira vez, aconteceu uma situação, a primeira vez, que o meu tio pegou uma conversa minha com uma garota no Facebook, no Facebook, que acabou falando assim para minha mãe e tudo mais, ela não gostou muito. Fez uma reunião mesmo familiar. Ela não gostou muito nesse dia. Eu lembro exatamente. Foi na casa da minha irmã, aí minha mãe ficou muito chateada, assim, porque além de eu ser lésbica, eu ainda tenho mais duas irmãs que são lésbicas e uma irmã que é bissexual. Então, Todo mundo da família. então
é Tá genética, a gente não tem jeito. tá com o pezinho. A genética é ser sapatão, não tem jeito. Mas enfim, nesse dia minha mãe chorou. Mas eu acho que a minha mãe ficou daquele jeito mais por pressão familiar do que por Eu ela. acho que medo também, né? Eu acho que ela Porque eu ficou mais acho assim. que tem tantas pessoas com preconceito no mundo que eu acho que é normal os Então ela nossos ficou pais mais assim sentirem medo. por pressão familiar do que por ela em si, entendeu? Sim. Mas depois de um tempo, eu lembro exatamente do dia a gente estava sentada comendo pizza e, e rolou esse assunto e ela me perguntou. Aí eu falei, não, mas eu gosto dos dois, né? Ainda falei de novo que eu gostava dos dois. Mas aí depois de um Sim. tempo ela foi vendo que realmente eu não gostava de. E hoje eu sou super aberta com a minha mãe, ela me conta as coisinhas dela, eu conto tudo pra ela também. Foi bem tranquilo, assim. Que bom, né? É muito Sim. importante. A gente vê que muitas pessoas não têm essa abertura, né? Muitas pessoas. Acho que a maioria, Você né? A maior comentou parte ali não sobre tem. ser mãe e amiga, né? Isso é muito legal, a relação que vocês têm. E como é a relação com a sua irmã? Que você comentou que ela também já ficou com mulheres e tudo mais. Ela, tipo, Então, hoje em dia foi difícil pra ela na época, mas hoje em dia tá tudo bem. hoje Como em dia é como tranquilo. que é? Eu não tenho contato com as minhas outras duas irmãs, só tenho contato com essa. E hoje em dia ela já foi casada duas vezes com mulher. E hoje em dia ela é casada com homem. Ela teve um filhinho e tudo mais. Mas Mas eu a acho que relação é boa. sim, a minha relação com ela é muito boa, assim, somos bem próximas e eu gosto de ter essa relação tanto com ela quanto com a minha mãe, porque é só nós três, eu acho que não faz muito sentido separar, entendeu? Sim. Na minha cabeça, nós três tem que estar Ah, sempre sabe aqui que eu unidas. vi um vídeo que você postou Hum. em relação ao seu olho? Como que é isso? O que exatamente você tem? Então, até então eu achava que eu tinha ceratocone, eu descobri essa doença, acho que eu tinha uns 18 anos para 18, 20 anos. Foi no basquete, na escola, perdão, foi na escola, eu já tinha certa dificuldade para enxergar. Então eu sentava na primeira cadeira e eu fui vendo que isso não estava adiantando. Aí na época não era tão comum essa doença. Então eu passava em um oftalmo, não tinha óculos que resolvia. Passava em outro, não tinha óculos que resolvia. Aí me mandaram para um especialista. Aí eu descobri a doença ceratocone. Aí começou todo aquele tratamento. Sim. Fiz duas cirurgias nos olhos, só que não deu certo. É uma doença que, assim, a cirurgia tenta. Você faz a cirurgia para tentar estabilizar a doença que você tem no olho, só que acabou não dando certo. Aí, como é muito custo, eu parei o tratamento durante um tempo e voltei recentemente. E assim que eu voltei recentemente, descobri que eu não tenho ceratocone, eu tenho uma outra doença rara, se chama. Nossa, eu não vou lembrar o nome, que é um nome muito grande, mas é semelhante a ceratocone. É o mesmo tratamento ali, mas é uma doença rara. Não é o ceratocone, mas é o mesmo tratamento. Mas isso influencia muito, tipo, Influencia na sua muito, assim, eu só vida? tenho 30% da minha vista. Isso é muito Nossa. pouco, só tenho 30%. Então eu não consigo tirar minha carta, eu não consigo fazer várias atividades por conta disso. Mas isso, desde a sua infância, você tem 30% só? Não, isso começou depois dos meus 18 anos, assim, que eu não, que realmente começou a embaçar tudo mesmo, tudo, tudo, tudo. E, nossa, mas existe uma solução, Tem ainda uma tem. solução, ainda tem uma solução que no caso seria agora que eu vou fazer uma outra cirurgia que seria o anel de Ferrara, que é um anel que coloca nos olhos, Caraca. entendeu? Para mim que afundar a sua córnea e é isso. Agora, Espero que dê tudo mudando certo. um pouco de assunto sobre trabalho, né? A gente vê que você tá super acima, assim, nas redes sociais, postando bastante. E como veio esse amor ali por vídeos? Você sempre trabalhou com isso e só com esporte ou você já teve outros trabalhos também? Eu Isso, já eu já trabalhei em alguns outros lugares, já trabalhei na Cacau Show, já trabalhei em fazendo arranjo junto com minha tia, já trabalhei em mercadinho, já fiz várias outras coisas.
E só que por conta da deficiência que eu tenho no olho, isso me impedia bastante de arrumar certos tipos de trabalho. E Uhum, tanto que eu lembro que eu dava muito troco errado, porque na época era muito dinheiro ainda, e eu dava muito troco errado, assim, eu confundia moeda, confundia uhum. nota, tinha que olhar muito com muito pertinho, assim, eu acabava ficando com vergonha de chegar muito perto, eu acabava dando qualquer moeda, entendeu? Isso me prejudicou bastante. E eu. O que você tinha perguntado mesmo? Que eu esqueci já. Sobre trabalho, né? Se Ah, hoje em a dia você faz internet vídeos. foi assim. Eu nunca imaginei começar a trabalhar com a internet. Nunca, assim. Era fora da minha realidade. Totalmente fora da minha realidade. Eu sempre fui muito tímida. É, tirar fotos e negócio, eu sempre fui muito. Tive muita vergonha. Até hoje Até você hoje eu parece. tenho muita vergonha, assim. Eu tenho que ter meu momento ali sozinha para gravar meus áudios, porque eu tenho muita vergonha ainda. Tô me soltando conforme o tempo. E como era muito fora da minha realidade, quando eu comecei, eu fiquei assim, cara, isso agora é meu sonho. É meu sonho. Eu tava meio que sem rumo, assim, na minha vida, não sabia o que eu queria. Aí eu comecei a postar vídeos, comecei a criar um amor por isso, e agora é meu sonho. Mas como E que você falou que isso era fora da sua realidade? Quando foi que você, tipo, descobriu que gravar vídeos era legal, que isso poderia ser ali uma coisa que mudaria a sua vida? Como que isso entrou na sua vida? é que na minha cabeça era assim, para eu gravar eu precisava de um celular, de uma câmera super hard, assim, que fosse muito boa. Na minha cabeça eu tinha que ter um produtor lá por trás. Quem quer gravar para mim? Hoje em dia, assim, eu com um tripézinho e meu celular, eu consigo gravar meus vídeos tranquilamente. E quando eu comecei assim, eu ainda sou um feijãozinho bem titiquinho, mas eu tô tentando, assim, tem que postar vídeo com muita frequência. O que mais tem que ter na internet é frequência, porque quando você para de postar vídeo, seus vídeos já não entregam mais. Você posta um, já para de entregar todos os vídeos que você postar. Então é muita frequência. E eu tô batalhando pra chegar onde eu quero, Não, mas entendeu? como que isso caiu na sua vida, mulher? Porque foi do nada, você Foi um do dia nada, acordou, não tem. ninguém te apresentou, nada. Foi você que me apresentou, né? Foi você que me apresentou. Fora isso, foi você. Você Eu que me tava incentivou. querendo saber É, você disso. tava querendo que eu te exaltasse, né? Então, foi você que me apresentou. Foi você que me incentiva. Mas hoje você tá focada e quer Focada, viver filha. disso. Enquanto eu não conseguir chegar onde eu quero, não vou parar. E quais são os seus maiores sonhos, assim? Que eu acho que os sonhos, eles vão mudando Vão, muito, mudam né? Você mudam que muito, veio mudam muito. de uma família que compartilhou aqui a história, que passaram diversos altos e baixos ali. É, quais são os seus sonhos de hoje em dia, mudando ali um pouco da sua realidade, andando Sim. passinho por passinho? Eu acho que o maior sonho da gente que é pobre, que é o meu maior sonho, é ter uma casa, dar casa pra minha mãe, pra minha irmã, ter minha casa, né? Ter um carro, viver uma vida estável, assim. Você conseguir deitar no travesseiro e não se preocupar com conta, porque você vai ter o dinheiro para pagar as contas. E Esse é o sonho E de poder todos ir no nós. mercado, pegar o que você quiser. Acho que esse é o sonho de qualquer gente que vem da pobreza. Nossa, Eu acho. falando nisso, você, né, que passou por toda aquela situação que você disse, teve algum momento, assim, que você viu em coisas pequenas, que você falou, caraca, agora eu consigo fazer isso, Ah, isso foi muito especial. bastante. Teve, Que eu vivi, que eu não podia viver antes, e agora eu mas tem consigo. algum que tá dentro de você que você guarda, assim, com carinho? Que era uma coisa boba, mas que pra você foi muito especial, que você, tipo, Pô, tem vários momentos assim marcantes da minha vida que eu vivi assim, que eu, que eu não consigo esquecer. Que no caso foi viajar de avião, gente. Eu pensei que viajar de avião era impossível pra mim, assim, tava fora né? do meu orçamento. Hoje em dia eu já consigo viajar de avião, graças a Deus. Né? Hoje em dia a gente viaja bastante, assim. Quantas vezes a gente já viajou de avião? Bastante até, né? Umas 5 vezes?
Não sei. Foi, acho que foi umas 5 vezes. Foi pro Espírito Santo e BH. Foi 4 vezes. 4 vezes. E poder viajar, sabe? Tanto de carro assim, poder viajar, poder parar pra comer alguma coisinha ali. Ir no mercado. Ai, tô com vontade de comer certa coisa assim, que não seja muito caro, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu é, poder ir comer o que eu quero. Então, essas diferenças assim são Então é bem isso que legais. você guarda no Aí eu coração com guardo no carinho. coração, cara, porque era fora da minha realidade. Consegui ajudar minha família às vezes, não com tanta frequência, mas eu consigo ajudar ali um pouquinho aqui. E, assim, se eu já não estando estourada como eu quero, assim. Gente, o meu sonho agora é estourar muito no Brasil. Muito. Quem mundial eu acho um pouquinho difícil, mas não é impossível, né? Mas, assim, no Brasil eu quero realmente estourar muito os meus vídeos e poder ajudar minha família. Essa é a minha meta, assim. Poder dar uma vida digna, sabe, para eles. E tem alguma mensagem que você quer deixar aí para os seus seguidores? Cara, que acho que é bem clichê isso que eu vou falar, mas, mano, nada é impossível, porque eu achava que era impossível. Eu consegui viajar, fazer várias coisas que eu faço hoje. Eu achava que era impossível, mas não é. Não é. Não é impossível. E eu sempre tento passar isso pra minha irmã, porque a minha irmã ela é mãe, então ela acha que ela só é mãe, né? Ela só é mãe, então eu sempre falo pra ela, Fran, não é só isso a sua vida. Você tem a Franciele antes de você ser mãe, tem você, entendeu? Uhum. Então eu sempre falo, cara, nada é impossível. Se você quer tal coisa, você vai conseguir tal coisa. E assim, você lembra quando eu tinha lá meus 1.000 seguidores? E, gente, meu sonho era bater 10.000 seguidores. Meu sonho. Hoje eu bati 10.000 seguidores, agora meu sonho é bater 50. E quando eu bater 50, eu vou querer. E assim vai subindo, entendeu? Eu acho que Sim. e assim vai, mas nada é impossível. Não, não é impossível nada mesmo assim. E você me ensina muito isso, porque você sempre me fala pra mim, não desiste, porque você já passou por o que eu passo assim, de enfrentar olhares, ações e tudo mais, então você sabe como que é e você sempre me incentiva a não desistir. E muitas vezes você que já é bastante conhecida assim, já pensa em desistir às vezes ainda. Imagina a gente que tá começando, entendeu? E na sua Não, época era mais difícil ainda. você já tá encaminhadíssima. Já tá profissional, Não, já. mas você, assim, mesmo tendo a quantidade de seguidores que tem, é, pensa, fala assim, ai, quero desistir. Mas você nunca desiste e isso me incentiva muito. Eu vejo sua dedicação nos É vídeos e que tudo a mais. galera acha que é muito A fácil, galera né? É a acha que é muito fácil, que realidade. é dinheiro facinho, mas, gente, não é dinheiro fácil. Entanto que a minha maior fonte de renda nem é sobre vídeos. Os vídeos eu faço porque eu gosto de gravar. É mais com lives, né? Que eu também faço lives. Então, a minha maior fonte de renda é de live. E é muito doido isso, né? Porque as pessoas olham lá, 10 mil seguidores, acham que você tem 10 milhões de reais na Imagina conta. você que tem 6 milhões. A pessoa Então, acha que a Amanda tem 6 milhões de o reais. povo acha, né? Mas, gente, ninguém me deu R$ 1. Ah, tipo assim, se cada seguidor desse R$ 1, aí realmente. Mas É, assim, gente, a monetização não paga tanto, não. não Eu paga não. também trabalho com lives e live, assim, é algo novo na sua vida, não é? Live é algo novo na minha vida. Outra coisa que eu também não esperava fazer nunca na minha vida. E hoje eu dependo 100% da live. Se eu não fizer live, eu não vivo. Ó, mas eu quero muito agradecer, Francine, por essa conversa. Adorei conhecer um pouquinho mais da sua história. Espero que você venha outras vezes também para a gente conseguir entrar mais a fundo e saber mais coisas polêmicas, viu? Que Sim, essa aqui sim. foi mais tranquila para a gente se conhecer, né? Mas eu quero saber coisas polêmicas também, como foi o primeiro beijo e como foi algumas outras coisinhas que a gente vai saber na parte 2, hein, gente? Que a gente já vai gravar hoje, porém, um episódio vai sair hoje, sexta-feira, e o próximo só sexta que vem. Então, se você quiser saber a parte polêmica de toda a história da Fantine, segue aqui, ó, se inscreve no canal. Já siga a Francine também, tá? Para você receber notificações dos nossos próximos vídeos. E sexta que vem tem
Francine, uma outra versão, gente, mais polêmica. Ai. Então, bora lá. Obrigada, viu, Francine, mais uma vez. De nada, foi um prazer participar do podcast de vocês. Obrigada. Beijão. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau, tchau.